14:1, não poderia deixar de faltar isso daqui, né? Provérbio 14:1. Todos acharam? Amém. Diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derriba. Amém? A mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos a derriba. Nós vemos aqui, está escrito, a Bíblia que ela fala de duas classes de mulher. Não se esquecendo que essas duas classes de mulher, fala da tola e fala da mulher sábia, né? Completamente diferente as duas. Mas não devemos nos esquecer que essas duas classes de mulher foram feitas por Deus com amor e carinho. Amém? Foram feitas por Deus com propósito. Essa mulher tola da qual a Bíblia fala, Deus não criou tola, amém? O Senhor criou tudo que Ele criou, Ele disse, é bom. Ele criou você perfeita. Ele criou o homem perfeito, tudo Ele criou perfeito, amém? Porém, nós vemos aqui, está escrito que existe a mulher tola. Essa mulher tola, ela não nasceu tola, ela não foi formada tola, né? Essa mulher, ela foi formada perfeita. Porém, amados, com a queda de Adão e Eva, quando o homem pecou, a humanidade toda se corrompeu. Todos que nascessem, nasceriam corrompidos e nasceriam mortos espiritualmente. Amém? Eu creio que a maioria que conhece. E essa mulher, então, ela se tornou tola decorrente do pecado, da corrupção humana. Amém? Então, a corrupção humana, ela detonou a humanidade, ou seja, a humanidade foi detonada pelo pecado. Por isso, está escrito aqui sobre a mulher tola, decorrência do pecado. Amém? Não é a vontade de Deus que isso estivesse escrito aqui, mas precisava estar escrito para que nós viéssemos a buscar a orientação de Deus. Está escrito que Deus, Ele amou o mundo. Quando Deus viu, né, que a humanidade estava corrompida e morta espiritualmente, ou que morreria espiritualmente, porque Deus já tinha antes a planejado a salvação, Ele então amou o mundo de tal maneira, amou a humanidade de tal maneira, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, muitos não creem e continuam, no caso aqui, tolos, porque se a tola não crê, ela não poderá buscar em Deus. E aquela que crê, nós estamos falando aqui de mulher, e aquela sobre as mulheres, né? Aquela que crê, ela então deixará de ser tola e ela buscará em Deus a sabedoria, ela buscará em Deus o entendimento, ela buscará em Deus condições de cumprir o propósito de Deus. Porque ela foi formada para completar, ela foi formada para edificar, ela foi formada para adornar, ela foi formada para construir. Amém? Esse é o propósito. Ela foi formada para ajudar. E Deus, Ele quer cumprir o seu propósito na vida da mulher. Ele deu incumbência para a mulher. Ele deu responsabilidade para a mulher. Ele deu dever para a mulher.
Ele deu capacidade para a mulher e Ele também deu dons para a mulher. Porém, isso só é possível se a mulher buscar em Deus, né? Se a mulher ela não buscar em Deus, ela continuará sendo tola. E ela não terá condições de edificar, de construir, de levantar nessa família. E no caso, ela não terá condições de estar ali completando a obra de Deus na vida, inclusive da sua família. Amém? Mas a sábia, o que ela faz? Ela vai buscar em Deus. A sábia, ela está o tempo todo, como nós lemos aqui em Provérbio, ou seja, em Salmo 127. Ela confia no Senhor, ela busca em Deus, ela se posiciona em Deus. E algo também, a mulher sábia, ela, o que ela faz em primeiro lugar? Ela sabe. Ela procura em primeiro lugar edificar quem? A si mesmo. Quando a mulher edifica a si mesmo, tudo fica mais fácil. Amém? Eu me lembro, quando eu casei, logo eu tive meu filho, e meu filho nasceu com problema, né, prematuro, de 6 meses e meio. E eu sem experiência, não tinha, minha mãe não podia me ajudar, eu sem condições. Eu fiquei muito magra, eu fui mais ou menos para menos de 40 quilos, eu fiquei muito magra. As pessoas se assustavam quando me viam, né, de ver como o estado que eu fiquei. Por quê? Meu filho, né, dando muito, né, trabalho, né, porque tinha, né, que investir muito nele, tinha que cuidar dele, né, tinha que ter muito cuidado. Daí uma senhora muito experiente, minha amiga, chegou em casa um dia e já tinha passado o horário do almoço meu, né? Meu marido estava atrasado para almoçar. E eu ali cuidando do meu filho. Aí ela disse assim, para quem que é essa comida? Ela tinha muita liberdade comigo, tudo. Aí foi na cozinha e disse, para quem que é esse almoço? Você já fez almoço? Fiz, né? Mas você não almoçou? Eu disse, não, eu estou esperando meu marido, né? Mas o bebê já alimentou já, mas eu estou esperando meu marido. Né? Aí ela falou, não, isso está errado, você não pode agir assim. Se você continuar agindo assim, você vai desfalecer, você vai ficar doente, você vai morrer. Né? Aí ela disse, vem almoçar agora, o seu marido ele vai ficar em segundo lugar, você vai almoçar primeiro. Se ele estivesse aqui no momento, vocês poderiam almoçar junto, né? É um direito. Mas como ele não está, você vai almoçar no horário certo. Por quê? Se você não se fortalecer, se você não se alimentar, se você não cuidar de você, você não terá condições de cuidar do teu filho e do teu marido. Então, ambos vão perecer. Você precisa edificar você. Você precisa, ou seja, você precisa se fortalecer. Você precisa se alimentar. Depois do seu marido. E eu aprendi uma lição ali. Realmente, se eu não cuidar de mim, em primeiro lugar, eu não terei condições de cuidar da minha família. Se eu não buscar em Deus, se eu não me edificar em Deus, se eu não me fortalecer a Deus, se eu não conhecer o Senhor, a quem pode me dar todos os recursos para que eu esteja cuidando da minha família, para que eu esteja edificando a minha casa, para que eu esteja construindo, sabe o que vai acontecer? Eu vou acabar destruindo com as minhas próprias mãos, porque a mulher tola que fala a Bíblia, ela não busca em Deus, ela não crê que Deus pode dar provisão para ela e recursos para ela cuidar da sua família. Ela não terá sabedoria para cuidar da sua família e da sua casa. Ela não terá entendimento para edificar a sua casa conforme a vontade de Deus, porque a palavra de Deus deixa bem claro, sem mim nada podeis fazer. Então nós só podemos ser realmente, completar a obra de Deus
Quando nós buscamos em Deus, quando nós conhecemos o Senhor e quando nós descansamos do Senhor e pedimos sabedoria a Ele. Amém? Aí, para terminar, aqui em Salmo 127 diz: se nós não buscarmos no Senhor, vamos ler de novo, para ficar bem claro, né? Diz bem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Isso significa que quem edifica a casa, quem edifica a nossa família, quem edifica, quem constrói o nosso lar, é Deus através de mim e através de você. Quando nós buscamos em Deus, quando nós lançamos a nossa vontade e as nossas necessidades em Deus, Ele vem e nos direciona, Ele vem e nos capacita, Ele vem e faz a diferença em nossas vidas. Aí nós temos então um relacionamento com Ele. Se o relacionamento nós com a nossa família não está bom, nós buscamos um relacionamento com Deus, buscamos estar em comunhão com Deus, e Ele então vai nos usar e vai nos ajudar a buscar estar num relacionamento bom com a nossa família, com o nosso familiar, com nossos filhos, com nosso esposo. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos edificar em primeiro lugar e depois edificar toda a nossa família e toda a nossa casa. Amém?